Tribuna Política, acredite ou não, já é hora de falar dos planos dos deputados estaduais para as próximas eleições. Aqui comigo, Eduardo Maia, colunista do jornal A Tribuna, coluna plenário, e o cientista político Tomás Tomasi. Eduardo Maia, aqui nós temos os deputados estaduais, todos os deputados que compõem a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Quando você olha para este quadro, que definições você já enxerga em termos de candidatura, de planos para as próximas eleições? Bom, a gente pode primeiro apontar que a maioria dos deputados que hoje exercem os mandatos, eles vão tentar de fato a reeleição, né? É o principal plano da maioria deles, mas a gente já pode destacar aí pela lista que a gente separou, que o Dr. Bruno Rezende do União Brasil, por exemplo, é uma das lideranças aí da região sul do Espírito Santo, principalmente ali da região de Cachoeiros de Itapemirim. É um dos deputados que querem tentar voos maiores, né? Ele já se movimenta nos bastidores rumo à Câmara Federal e, para isso, tem até conversado com outros partidos, né? Porque a União Brasil agora faz parte da Federação União Progressista e é uma federação muito pesada, né, Luciano? Com muitos nomes muito pesados, muito relevantes, de muitos votos. Por exemplo, Marcelo Santos, Josias da Vitória, Evair de Mello. Então, Dr. Bruno Rezende entende que tendo um partido que seja com uma chapa um pouco mais versátil, um pouco mais, talvez, menos pesada para disputar, seja um melhor caminho para ele tomar. E o Podemos pode ser um caminho para ele. Ele já tem conversado com o Gilson Daniel, as conversas, inclusive, já estão até bem avançadas no sentido dele deixar a União para disputar a Câmara Federal pelo partido Podemos. Eduardo, não podemos deixar de falar do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, que já manifestou a sua candidatura a deputado federal, não é isso? Isso, talvez seja o deputado que tenha manifestado primeiro do que todo mundo, já tem bastante tempo, desde o ano passado, desde aquelas conversas de que Marcelo vai ser conduzido para o Tribunal de Contas, não vai. Ele naquela época já falava que pretendia ser candidato a deputado federal. E ele tem intensificado esses movimentos cada vez mais, principalmente rodando o Espírito Santo com Ricardo Ferraz, como vice-governador, e vai disputar mesmo pela União Brasil, pela Federação União Progressista. Ele já até fez alguns eventos pelo Estado, né? Bora dialogar para justamente falar sobre essa candidatura de forma indireta, né? Que a gente sabe que ainda não pode haver eventos de pré-campanha, a gente está num período muito cedo ainda, mas é um deputado que acredita ter muitas chances de ser eleito, ele tem bases eleitorais em todo o Espírito Santo, o Ricardo Ferraz tem ajudado muito nisso, então é um dos grandes players aí para ser eleito realmente deputado federal, é uma candidatura muito forte dentro do União Brasil. É importante a gente listar o conjunto aí dos que têm planos já definidos em relação a isso. Mas, Tomás, falando e ao mesmo tempo você apontando que você já sabe em relação a isso, o que define, por exemplo, o propósito de um deputado estadual em alçar voos maiores ou permanecer na Assembleia Legislativa? É uma iniciativa individual ou é uma iniciativa de partido? Vamos explicar isso para os nossos ouvintes. Olha, tem vários caminhos, Luciano, que podem ser seguidos para alguém que quer alcançar uma determinada cadeira. Mas, efetivamente, para aquele candidato que deseja disputar uma eleição, ele precisa de ter densidade eleitoral. Ele precisa de entender, por exemplo, no caso de Marcelo Santos, que o Eduardo falou, e Dr. Bruno, são deputados, Dr. Bruno em primeiro mandato, mas Marcelo Santos já é um político tarimbado, com muita experiência, com muitos mandatos e muitas eleições. Marcelo Santos sempre veio mantendo ou aumentando a sua votação, ou seja, isso demonstra musculatura eleitoral. E agora, como presidente da Assembleia Legislativa, tendo conduzido um mandato que você observa o Marcelo sempre muito bem relacionado tanto com o polo da esquerda ou com o polo da direita dentro da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, você percebe que é um candidato que se articula muito bem para que seja candidato a deputado federal. Para além disso, existe essa outra perspectiva da sua pergunta, que é um desejo partidário. Hoje, Marcelo Santos lidera o União Brasil, e nessa dobradinha de uma possível federação com o PP, a federação União Brasil e PP, nessa federação tem muita sinergia
com o projeto político, por exemplo, de Josias da Vitória, que até aqui tem nos apresentado, né, Eduardo, o desejo de ser ou candidato a governador ou candidato a senador. Então, essa é uma chapa que, de largada, ela sai extremamente fortalecida, e o Marcelo Santos, como presidente de um poder constituído no Espírito Santo, que é a Casa da Assembleia Legislativa, ele vem muito fortalecido. Outro nome que a gente ainda não comentou e que deve disputar eleição de deputado federal é João Coser, do PT, e que deve lançar sua filha, Carla Coser, vereadora, a deputada estadual. Então, a gente vê aí o legado de pai e filha sendo conduzido, o João Coser para a Câmara Federal, ele já foi deputado federal, e agora Carla Coser como uma possível candidata a deputada estadual, e também fazendo uma renovação e uma oxigenação dos quadros políticos do PT. Carla Coser, que também de um mandato de vereador para outro, ela teve aumento da sua densidade eleitoral, ela aumentou durante o seu mandato, e agora também vem fazendo o mandato, mesmo agora com sua licença maternidade, ela vem fazendo um mandato muito conectado com as bases dela e com as bases do PT. Essa discussão, ela passa por fortalecimento, Luciano, de candidatura. Então, estou te respondendo as duas perguntas. O candidato precisa de entender se ele tem capacidade eleitoral, mas o partido, assim como Carla Coser e Marcelo Santos, em momentos diferentes, mas o partido também deseja que essas pessoas sejam candidatos. Para finalizar essa análise inicial, para as cadeiras da Câmara Federal, há uma necessidade do partido político, a gente já falou isso repetidas vezes aqui, de votação. Ele precisa de cumprir a cláusula de barreira e, para isso, portanto, precisam de chapas fortes e eleição de deputado federal. Então, esse é o grande norteador dos partidos, dos grandes e dos médios, para essa eleição de 2026. Olhando assim, vamos tentar organizar aqui. É possível a gente passar linha por linha e falar o que nós sabemos? Vamos fazer. Vamos começar então. Na primeira linha, Adilson Espíndola, Alcântara Filho e Alexandre Chambinho. O que nós sabemos dos planos desses três? Os três vão vir para a reeleição deputado estadual. Alexandre Chambinho, do Podemos, é um deputado com reduto eleitoral da Serra, muito próximo do prefeito Everson Meirelles e de Sérgio Vidigal, e também do governador Renato Casagrande. Só que é importante a gente destacar que, além de Alexandre Chambinho, a gente vai ter candidaturas muito relevantes na Serra no que vem, como do Saulinho da Academia, o atual presidente da Câmara de Vereadores. Então, é um jogo político muito interessante, porque ambos são apoiados pela prefeitura, ambos são amigos e próximos de Everson e Sérgio Vidigal, e ambos também são próximos ao governo, ao governador Renato Casagrande e a Ricardo Ferraz. A bem da verdade, o Saulinho ainda não se lançou candidato, né? A gente tem escutado, né, Eduardo, de pessoas próximas a ele, até alguns vereadores da Serra. E de pessoas do próprio PDT, das chances de Saulinho sair como candidato. A chance grande dele sair candidato. Mas aí, só trouxe esse corte para fazer essa perspectiva. Dentro dessa perspectiva, Luciano, do que deseja um partido, Saulinho foi vereador agora na última eleição com 7 mil votos, acima de 7 mil votos, né? Eduardo tem esse número mais preciso. Essa é uma votação para vereador expressiva. Então, o partido já observa o Saulinho como presidente da Câmara da Serra e com a sua votação expressiva, ele não foi um vereador que chegou com poucos votos, como um grande candidato que pode fortalecer o partido, né? A legenda precisa de ter bastante voto. Esquecendo um pouco de partido, mas pensando em outras lideranças que não estão dentro do mandato, para completar o raciocínio do Eduardo aqui, a gente pode pensar também, não ouvi dela, mas imagino que a vice-prefeita da Serra, Gracimere, também tem chance de disputar a eleição. Eu olho para o perfil da Gracimere e acredito que a chance dela disputar uma eleição é grande, porque a gente sempre está observando mulheres que tenham densidade eleitoral. A Gracimere já disputou eleições, ela hoje é vice-prefeita da Serra, tem uma ligação forte com o Everson e é possível que ela seja candidata. Agora, mais uma vez, eu não perguntei a ela, não sei se ela é candidata ou não, mas eu estou colocando aqui no bolo para a gente discutir. Na segunda linha, Alan Ferreira, do Podemos, Bispo Alves, do Republicanos e Calegari, do PL. O que sabemos? Bom, Alan Ferreira é outra liderança do sul do estado, região de Cachoeira de Itapemirim, também vem para a reeleição. Bispo Alves, a mesma coisa, vai continuar no Republicanos e vir para a reeleição. O Calegari é um ponto fora da curva dessa nossa lista, porque dentre todos os 30 deputados,
É um dos dois que pretende se lançar ao Senado Federal, né? É um pulo bem considerável. Calegari já pediu a carta de desfiliação do PL para Magno Malta, pretende ir para o DC, Democracia Cristã, para disputar uma das vagas ao Senado. Recentemente a gente até publicou na coluna que na mais recente manifestação bolsonarista que atravessou a Terceira Ponte, Calegari estava inclusive em outro trio elétrico, que não do Magno Malta, já com o seu próprio grupo, né, articulando votos aí para a direita. E é um possível voto para a direita que também vai trazer a Maguinha Malta do Magno. Então, por isso que ele não fica no PL. Porque a ideia de Magno era lançar a filha, a Maguinha Malta não tinha espaço para ele. E ele tentou até cavar um pouco de espaço no Partido Novo, não conseguiu, e sobrou para ele o DC. Ele promete, pelo menos em agosto de 25, a gente pode falar isso, que a promessa dele é vir candidato ao Senado. Na sequência, Camila Valadão do PSOL, Capitão Assunção do PL, Coronel Wellington do PRD. Olha, Camila Valadão também, uma deputada que vem cada vez mais ampliando sua base eleitoral e fortalecendo sua base eleitoral. Ela tem força para ser candidata a deputada federal, deputada estadual, ela tem força também para se posicionar enquanto candidata a senadora ou governadora, mas acredito que Camila deve vir para a reeleição também porque o PSOL precisa de manter a sua representatividade no Espírito Santo. Camila, que foi vereadora de Vitória, com uma votação expressiva, e ela conseguiu essa eleição, vale dizer, muito quando do aprimoramento que a legislação observou, e nas rodadas subsequentes, os partidos que não atingem, né, essa é a regra vigente, os partidos que não atingem o quociente eleitoral, mesmo assim, os seus candidatos passam a disputar as vagas desde que rompam 20% dos votos do quociente eleitoral. Então, Camila vem. Aí no espectro oposto a gente tem Capitão Assunção, outro campeão de votos, um deputado que tem a sua margem muito bem definida em termos de eleitorado. Também, assim como Camila, é um candidato que tem a capacidade de disputar uma eleição a deputado federal, deputado estadual, e a sua trajetória está muito bem consolidada. Vale dizer e vale procurar entender aí qual vai ser o caminho partidário dele, se ele permanece no PL ou não. Não sei se Eduardo tem alguma informação que possa nos dizer. É dito corriqueiramente que ele vai sair, que ele vai deixar o PL, que ele tem rusgas com o senador Magno Malta, mas, na verdade, há umas 2 semanas ele disse à Rede Tribuna que continua no PL até que o ex-presidente Jair Bolsonaro saia do partido e que não pretende mesmo deixar a sigla. E é muito importante a gente lembrar, né, Tomás, que ele chegou a ser preso, né, um tempo atrás, alguns meses atrás. Então, a análise é que ele deve até usar isso como forma de campanha, né, que até o Marcelo Santos ajudou ele muito na época. Então, a possibilidade dele seguir no PL é um ativo importante para o partido, não há como dizer que não, traz muitos votos ao partido. A expectativa é que ele continue sim no PL. Coronel Wellington, reeleição, PRD, talvez? Reeleição, perfeito. Na linha de baixo, Dari Pagung, delegado Danilo Baiense e Deninho Silva, que frequentou a sua coluna na edição do jornal A Tribuna. É verdade, o Deninho tem umas histórias muito controversas, né? A gente pode falar isso, porque ao mesmo momento que ele é muito aliado de Euclério Sampaio, é o tio dele, ele fala muito isso, né, que é o tio dele, ele também é aliadíssimo de Lorenzo Pasolini. E a gente sabe que, politicamente, Euclério vai caminhar com o Ricardo Ferraz e Lorenzo Pasolini tem os próprios planos, né, de se lançar candidato, seja a governo ou a senador. E recentemente Deninho Silva teve uma reunião portas fechadas com lideranças de Vitória com Lorenzo Pasolini e Eric Musso, e Euclério não ficou nada satisfeito com isso, né? Chegou até a dizer que bloqueou o sobrinho nas redes sociais de forma muito, muito aberta, assim, mas Deninho justificou, falou que era importante se encontrar com as lideranças de Vitória, principalmente daquela região de Goiabeiras, bairro República, que é um reduto muito forte dele. Mas, assim, o mercado político fica com uma pulga atrás da orelha, né? Bom, fato que, na discussão que a gente está tendo agora, fato é que ele vai tentar, sim, a reeleição, só que a gente não sabe muito bem o caminho político dele ainda. Ele deve seguir no União Brasil, sim, mas a gente não sabe se ele vai caminhar com o Euclério mesmo e Ricardo, como ele diz, ou se em algum momento ele vai apoiar Lorenzo Pasolini, isso a gente não sabe. Embora ele seja enfático, ele fale que vai caminhar com o Euclério Sampaio.
Uma observação sobre Daninho, Luciano, que eu quero fazer é que ele é um político que tem forte densidade eleitoral. Se a gente for pensar num político que a escadinha dele de subida sempre começou com muitos votos, o Daninho é esse político. Então, ele também, para os partidos, as pessoas têm um olhar positivo sobre a candidatura dele. Então, para mim também, assim como a gente falou da Camila Valadão, do Capitão Assunção, Daninho também é um candidato que pode disputar a eleição que ele quiser, para deputado estadual, deputado federal. Não tenho grandes informações sobre ele, confio nas apurações de Eduardo Maia e acredito que ele deva ser candidato a deputado estadual à reeleição. Mas vale dizer que Daninho teve 6.167 votos na sua primeira eleição para vereador. Na segunda, na reeleição, ele teve 7.213 votos. Depois foi eleito deputado estadual para esse mandato com quase 26 mil votos. É uma votação, Eduardo, muito forte, expressiva. Um candidato com grande musculatura e é um nome que sabe fazer campanha. Então, ele tem chance de vir forte para essa eleição. Mas federal ou estadual não se sabe ainda, Daninho, né? Estadual. Fica como estadual. Dari Pagung, delegado do Danilo Baiense, nós não falamos. Reeleição, estadual ambos, isso. Bem, seguimos. Doutor Bruno Rezende, engenheiro José Esmeraldo, consultar há quantos anos o José Esmeraldo está nessa caminhada política, né? Alguns. E Fábio Duarte, da Rede. O doutor Bruno Rezende a gente já analisou, né? Falou que ele vem para a Câmara Federal. O Zé Esmeraldo do PDT também vem para reeleição, tá? Só que o detalhe legal da gente falar, né, Tomás, é que ele vai deixar o PDT. Ele possivelmente deve migrar para o MDB, já tem conversas internas com o diretório, principalmente municipal, de Vitória. Ele já pediu a carta ao presidente do PDT, Alessandro Comper. Ele até ele até se manifestou na mídia, a coluna plenária até publicou também, que ele está pedindo encarecidamente para o Alessandro Comper que a carta seja enviada o mais rápido possível. A impressão que fica é que ele quer resolver essa pendência logo de migrar para outro partido até antes da janela partidária, né? Porque, de certa forma, mesmo se ele esperar, ele vai ter o período da janela partidária para poder fazer essa troca. Mas, mesmo assim, ele tem pedido com bastante frequência a Alessandro essa carta para ele resolver essa pendência partidária dele logo. E Fábio Duarte, antes de talvez Tomás queira falar um pouco do José? Não, Zé Esmeraldo, um político também tradicional do Espírito Santo, com muitos mandatos, como você disse, mas também outro candidato que sabe conduzir esse processo eleitoral proporcional, tá? Então, Zé Esmeraldo também sempre é um personagem importante a ser observado, muito experiente e com capacidade de ter grande votação. E o Fábio Duarte, como a gente já falou a respeito dos candidatos da Serra, é mais um. É mais um candidato da Serra que também é ligado à administração. Então, de novo, eu falo novamente que a gente vai ter muito que observar nesse tabuleiro político relacionado à Serra. São muitos candidatos de um mesmo grupo. Isso geralmente gera algum problema, né, na hora da disputa. Talvez ele continue sendo candidato pelo Rede, mas eu já ouvi que pode ser que ele mude de partido, inclusive para o próprio PDT, do prefeito Everson Meirelles e de Sérgio Vidigal. Mas é bastidor mesmo, nada confirmado ainda. Seguimos em frente. Gandini, do PSD, Hudson Leal, do Republicanos e Irine Lopes, do PT. Bom, o Gandini, ele vai vir também para a reeleição. Aliás, os três vão vir para a reeleição deputado estadual. Só que o Gandini tem um aspecto aí que chama atenção. Ele hoje é do PSD, que é um partido que ainda não bateu o martelo para que lado vai seguir em 2026. Hoje, a tendência é que caminhe com Lorenzo Pasolini e Eric Musso, e também o ex-governador Paulo Artung, que já se filiou ao PSD. Então, nos bastidores, o que a gente tem ouvido é que talvez fique um pouco inviável para Fabrício Gandini seguir no PSD, sendo aliado de Ricardo Ferraço e governador Renato Casagrande, caso realmente o PSD abrace o projeto de Lorenzo Pasolini. Ele se encontrou recentemente com o Gilson Daniel. Já escutei que pode ser que haja alguma conversa em relação a migrar para o Podemos, embora o Gandini mesmo admita que afirme que isso não existe, que até o momento ele segue no PSD. Uma observação sobre Fabrício Gandini, também um deputado jovem em seu segundo mandato, foi vereador de Vitória, com votações expressivas também, Fabrício Gandini, grandes votações. Teve inclusive um ano, não vou ter a precisão aqui, de que ele bateu
um recorde de votação, o vereador mais votado da história do Estado do Espírito Santo. Fabrício Gandini, no seu segundo mandato de deputado estadual, a bem da verdade ele está no PSD, mas ele foi eleito pelo Cidadania. Na federação que deve ser dissolvida agora, que era Cidadania PSDB. Nessa federação, elegeram-se Vandinho Leite e Mazinho dos Anjos. E Fabrício Gandini pelo PSDB. E Fabrício Gandini foi eleito pelo Cidadania. Nessa eleição de Fabrício Gandini, ele teve uma votação com quase 17 mil votos, uma votação que para o perfil dele poderia ter desempenhado melhor, mas é uma votação expressiva, tá? Mesmo assim, Fabrício Gandini ganhou por 600 votos de diferença para o quarto colocado do partido. Então, assim, é uma candidatura que a gente tem que observar de perto, um político com bastante sagacidade para poder entender o caminho que deve seguir e também vale dizer que Fabrício também é um político que tem muita lenha para queimar, ou seja, é uma eleição que ele deve vir para reeleição observando o seu futuro e sua trajetória política. Hudson Leal definido os planos dele, Irine Lopes já foi deputada federal, não é isso? Isso. Hudson Leal ministra, né? Irine foi ministra. Isso. Hudson Leal e Irine vão tentar a reeleição. O Hudson possivelmente vai sair do Republicanos, ele tem alguns problemas com o prefeito Lorenzo Pasolini, ele vai possivelmente para o partido Agir. É ele, inclusive, quem está ajudando a montar a chapa, né? Então ele deve se filiar ao partido Agir e a Irine, há muitos anos no PT, continua no partido normalmente. Seguindo aqui na linha de baixo, Janete de Sá do PSB, João Cósia do PT e Lucas Polezi do PL, o que nós sabemos? Janete vem para a reeleição, naturalmente. João Coser a gente já até falou, que vem para a Câmara Federal. E o Lucas Polezi é uma liderança nova aí do PL, que também promete ser candidato à Câmara Federal. É um deputado com um perfil muito atuante nas redes sociais, é um pouco até parecido com o Nicolas Ferreira, deputado federal de Minas Gerais. Então ele trabalha muito nessa questão de juventude, redes sociais, tem a bandeira bolsonarista muito forte, é um candidato que deve seguir esse perfil e já está sendo aí cacifado pelo próprio senador Magno Malta para disputar uma cadeira à Câmara Federal. Talvez deva puxar essa chapa do PL aí para Brasília. A Janete de Sá, eu faço um destaque, uma mulher que está há vários mandatos aí como deputada estadual, mas que também está dentro daquela categoria de deputadas e deputados que são bem votadas. Janete, sobretudo efetivamente, exatamente, a Janete efetivamente é uma candidata que vai ter muito voto. E toda vez que alguém duvidou, Luciano, que a Janete pudesse ter queda na sua votação, ela surpreendeu com muito mais voto do que as pessoas podiam esperar. É uma verdadeira leoa, uma guerreira. A Janete está há muitos anos no parlamento, bem posicionada, sabe das suas pautas, faz um mandato que efetivamente deve trazer para ela uma votação muito boa. Estando no PSB, partido do governador, conectada com o governo... Aliadíssima de Renato Casagrande. Exatamente. E pelo fato de ser mulher, e a gente tem essa perspectiva das cotas femininas necessárias para a composição da chapa, a Janete sempre é um ativo muito poderoso, porque ela não só cumpre o papel pelo fato de ser mulher, mas ela é uma política com muito voto. Então, os partidos olham para a Janete como um ativo importantíssimo. João Coser a gente já falou, e o Eduardo também já falou do Lucas Polezi, também um jovem que dialoga muito bem com as mídias sociais, com a juventude, antenado com as pautas, sobretudo de direita. Então, é um candidato que eu também acredito que, disputando a Câmara Federal, tem grande chance de ajudar o PL no Espírito Santo. E ele tem o nicho dele, né, Tomás? Ele é uma oposição ferrenha ao governo do Estado na Assembleia, então ele consegue falar para aquele nicho bolsonarista muito apaixonado do Espírito Santo. Muito bem, seguimos. Marcelo Santos, do União, presidente da Assembleia Legislativa, nome forte, nome de peso. Marcos Madureira, do PP, que foi no mandato dele que a Assembleia atual foi inaugurada, não é isso? Mazinho dos Anjos, do PSDB.
O que dizer desse trio? Dessa lista aí, como a gente já até analisou, o Marcelo Santos é o candidato a deputado federal, já anunciado há muito tempo, tem feito uma pré-campanha muito interessante no interior do estado, tem andado muito perto com o Ricardo Ferraço, e tudo indica aí que acho que a gente pode até falar, de certa forma, em agosto de 2025, a gente pode até citar que é um dos favoritos dessa lista aí a ser eleito deputado federal. Marcos Madureira, como Zé Esmeraldo, também já teve diversos mandatos. Ele foi, inclusive, conselheiro do Tribunal de Contas, né? Ele voltou à Assembleia recentemente para ocupar uma vaga pelo PP, porque o Teodorico Ferraço foi eleito prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. Marcos Madureira era suplente e ocupou a cadeira de Teodorico Ferraço. Vem também para reeleição, ao que tudo indica. E Mazinho, uma liderança muito importante do PSDB. A gente estava até falando aqui no off que o PSDB, se continuar sozinho, né, sem se federar, sem fundir com nenhum outro partido, é muito necessário que tenha novas lideranças. É um partido que não só no Brasil, mas como no Espírito Santo, não tem apresentado novas lideranças há bastante tempo, e Mazinho surge aí nesse perfil. O meu destaque dessa linha aí, já que eu já falei de Marcelo Santos, vai para Mazinho dos Anjos, que deve ser candidato à sua reeleição. Um político jovem também, foi vereador de Vitória com uma votação expressiva, candidato a prefeito de Vitória, mas efetivamente Mazinho dos Anjos fez, Luciano, um mandato muito conectado com o governo do estado e um mandato, sobretudo, com o apoio do vice-governador Ricardo Ferraço. Mazinho dos Anjos tem uma excelente relação com o presidente do PSDB, Vandinho Leite, e ele, que tem um diálogo muito próximo com o eleitor do Noroeste, com o eleitor do Norte do estado. Além disso, soma-se ao caldeirão de opções de voto para ele a grande Vitória, porque Mazinho tem vida muito grande na cidade de Vitória. Ele vem também muito forte. Vale dizer, tô dando um spoiler para quem está nos assistindo, de que mais na frente, quando a gente falar de Vandinho, mas essa chapa do PSDB, pelo que eu apurei, ela está muito bem construída, é uma chapa que vem forte e a chance de reeleger os seus deputados aí é muito grande. Um destaque vai para uma observação que a gente tem que fazer e olhar para o cenário político, por mais que o Mazinho esteja, quando você pergunta para ele, ele quer discutir apenas a eleição de deputado estadual, algumas pessoas já dizem que Mazinho dos Anjos pode ser uma opção para a eleição de prefeito. Eu acho que não cabe a gente aqui, eu tive um grande professor que dizia que cada eleição a gente tem que observar para ela de maneira individual, sem pular uma pensando na outra, mas Mazinho, para nós que estamos aqui fazendo análise, ele certamente vai ser um nome importante na eleição, na próxima eleição municipal em Vitória, tem reduto eleitoral, é um candidato que provavelmente, se reeleito, ele vai vir forte para uma possível candidatura a prefeito. Agora nós temos nessa linha de baixo 3 nomes: Pablo Muribeca, do Republicanos, que disputou a eleição para a Prefeitura da Serra, Raquel Lessa, do PP, e Sérgio Meneghelli, do Republicanos, que já deixou claro o seu interesse, inclusive, para o Senado. Isso, começando ali pelo Pablo Muribeca, né, Luciano? A informação oficial é de que ele vem para a reeleição mesmo. Mas nos bastidores o que tem sido comentado é que se o Republicanos abrir espaço, se tiver espaço para uma chapa de deputado federal, ele aceitaria o desafio. Internamente, a equipe de Muribeca entende que o político foi muito bem votado na Serra na última eleição para prefeito e que pode transformar isso numa votação para a Câmara Federal. Cabe a gente destacar que a Serra não vai ter tantos candidatos assim para a Câmara Federal. A gente pode destacar um grande candidato, que é Serginho Vidigal, filho do ex-prefeito Sérgio Vidigal. Então, Muribeca e a equipe entendem que, tendo um contraponto a Serginho, eles vão conseguir pegar a parcela de votos de quem não vota em Vidigal e, consequentemente, não vai votar no filho do ex-prefeito. Então, há essa possibilidade. Ou seja, oficialmente, Pablo Muribeca, reeleição, mas se houver espaço, se houver possibilidade dada pelo republicano Eric Musso, que ele aceitaria vir e disputar a Câmara Federal. Raquel Lessa, do PP, é outra mulher com bastante voto, sobretudo no interior, deve com certeza ajudar essa chapa aí do PP, vai vir para a reeleição. E Sérgio Meneghelli é outro ponto fora da curva de toda essa lista, né? O segundo candidato aí a disputar, dos 30, a querer disputar o Senado. É um sonho muito antigo de Sérgio Meneghelli, a gente pode relembrar a última eleição, que ele tentou fazer esse movimento,
mas de última hora não conseguiu, não deram legenda para ele disputar. Ele acabou disputando a deputado estadual. E agora tem todo esse percalço de que qual partido o Sérgio Meneghelli pode se filiar, para qual destino ele vai tomar. O que é certo é que o Republicanos ele não fica, que seja agora ou seja na janela partidária, ele vai sair do partido de Eric Musso e busca uma casa para poder disputar a eleição de Senado. O PSD de Renzo Vasconcelos, prefeito de Colatina, é o possível destino, é quase certo que isso vai acontecer. Houve um apoio de Sérgio Meneghelli à candidatura de Renzo Vasconcelos à prefeitura de Colatina em 2024, então houve esse acordo entre os dois. Meneghelli apoia Vasconcelos e Vasconcelos dá a legenda do PSD para Meneghelli disputar o Senado. Ficou meio confuso nesse meio de campo aí quando o ex-governador Paulo Artung se filia ao PSD, porque muita gente pensou, poxa, então talvez Paulo Artung tenta se candidatar ao Senado e o Meneghelli de novo vai ficar a ver navios. Mas as informações mais atuais são de que o próprio Artung já tem endossado apoio a Meneghelli, pode ser mesmo que esse princípio de namoro vire casamento entre Sérgio Meneghelli e PSD e que esse sonho de Meneghelli de se candidatar ao Senado Federal, enfim, aconteça. Por estarmos muito distantes do processo eleitoral, aí para as candidaturas majoritárias e a gente cravar algumas informações, é praticamente impossível da gente fazer isso. Eu não vou me ater à posição de Sérgio Meneghelli, o desejo dele claro e a posição dele clara de que ele quer ser candidato a senador, mas eu faço uma reflexão de que Meneghelli é vítima do seu próprio sucesso em alguns momentos. Por exemplo, se nós olharmos a votação, o deputado federal mais bem votado da última eleição, que foi Hélder Salomão, ele tem pouco mais de 120 mil votos. Quando a gente olha para a votação de deputado estadual de Sérgio Meneghelli, ele teve mais de 138 mil votos, 18 mil votos a mais do que o deputado federal mais bem votado. Impressionante. Então, qualquer partido que Sérgio Meneghelli esteja vai olhar para ele como um grande campeão de votos, seja para senador, deputado federal ou deputado estadual. Então, ele pode transformar isso que sempre tem atrapalhado a trajetória dele numa grande condição de o partido entender ele como uma conquista de um assento, a conquista de uma cadeira. Então, para o caminho de Sérgio Meneghelli, eu acho que está a eleição. Eu não vou dizer que ele pode ter a capacidade de dizer o que ele quer se eleger, quem vai dizer isso são as urnas. Mas Sérgio Meneghelli, de todos que a gente conversou até agora, é o grande campeão de votos. Para encerrar, a última linha aqui, Toninho da Emater do PSB, Vandinho Leite, presidente do PSDB, e Zé Preto do PP, que disputou a prefeitura de Guarapari nas últimas eleições. É isso, o Toninho entrou há pouco tempo na casa, também uma vaga de suplência do PSB. Vandinho Leite, como o Tomás já até destacou, tem rodado Espírito Santo em busca de fazer uma chapa para o PSDB para disputar a eleição do ano que vem. As informações que eu tenho é de que Vandinho e outras lideranças do PSDB vão encontrar certa dificuldade para fazer uma chapa à Câmara Federal. Talvez eles fiquem até mesmo nessa chapa para deputado estadual. E o Zé Preto, ele também vem à reeleição, inclusive os três dessa lista, Toninho, Vandinho e Zé, eles vêm para a reeleição deputado estadual, só que o fato novo é de que ele já está de fora do PP. Possivelmente ele deve integrar o quadro do PRD. Ele até disse à coluna que está em busca de um partido à direita, que ele quer que seja realmente um partido com esse viés ideológico. E pelo que eu apurei nos bastidores, o PRD seria uma nova casa aí para Zé Preto. O meu destaque dessa lista aí, dos últimos três que a gente está falando, vai para Vandinho Leite, um político também muito experiente, com já alguns mandatos, tem seu reduto eleitoral na Serra e também sempre com votações muito expressivas. O Vandinho, sempre é esperado dele uma votação muito forte, muito grande, mas é importante dizer que o Vandinho nos bastidores, na construção de uma chapa de deputado, ele é sempre importante. As pessoas querem estar perto do Vandinho muito por conta da capacidade que ele tem de construir chapas. Vale a gente dizer que a chapa que elegeu Fabrício Gandini, que a gente disse que teve uma votação, na minha visão é uma votação boa, mas não foi uma votação
desproporcional, ou seja, não foram 3 deputados eleitos de maneira desproporcional. Vandinho sempre consegue montar uma chapa em que todo mundo chega em igualdade de condições. Então, você observa as pessoas que foram, os candidatos que foram votados naquela chapa PSDB Cidadania, todo mundo teve muito próximo de conquistar a vaga de deputado estadual. Isso é uma forma muito inteligente, muito interessante de disputa, porque todo mundo fica no jogo ali com chance de disputar, se torna suplente de deputado, de alguma forma participa efetivamente da política, né? Nas eleições anteriores, sem ser o pleito anterior, no outro, a chapa conduzida por Vandinho também elegeu o deputado Emílio Mameri, que foi o menos votado pelo PSDB àquela época. Ou seja, temos um exemplo histórico da capacidade que o deputado Vandinho Leite tem de construir chapas, mas, acima de tudo, o que a gente tem escutado e conversado com as pessoas é que essa chapa do PSDB para deputado estadual ela vem muito forte. O que a gente precisa de entender é onde estará esse PSDB. Federado com algum partido? Até pouco tempo a gente discutia uma fusão com Podemos. Será que o PSDB está numa oportunidade até mesmo de se reinventar e, com novas lideranças, seguir um caminho? A pergunta que fica é, os tucanos morreram ou eles estão no seu processo de ressurgimento das cinzas como uma fênix? Concluímos aqui essa análise com 2 craques aqui, Eduardo Maia e Tomás Tomasi, sobre a Assembleia Legislativa e os planos dos deputados até agora, nesse instante, para as eleições do ano que vem. O que cada um está planejando para as eleições, composição de chapa. É um momento especial esse. Como de hábito, passamos agora a um rápido comentário sobre o futebol. Muito bom. Em primeiro lugar, parabenizar o Vitória pelo título da Copa Espírito Santo, destacar o Rio Branco, que vai disputar com a Luverdense, avançar para as oitavas de final da Série C. Série D. Da Série D, perdão. Mas Deus lhe ouça a Série C no futuro. E, logicamente, com isso, buscando uma vaga na Série C, que seria excelente, futebol capixaba. É o que todos nós esperamos, nós que gostamos de futebol, é ver um time capixaba avançando no cenário nacional, porque eu não tenho dúvida que o Espírito Santo, assim que nós conseguirmos posicionar melhor os nossos clubes no cenário nacional, o capixaba vai lotar estádio e o futebol capixaba pode ter certeza. Vai ser protagonista, porque o torcedor capixaba é apaixonado e nós vivemos um momento de capixabismo, de se defender as cores do Espírito Santo, mas é preciso que os clubes consigam esse espaço. Essa é a análise correta, Tomás? Não, eu não tenho dúvida de que essa análise está muito correta. Agora a gente não está brincando, algumas vezes a gente brinca aqui. A brincadeira daqui a pouco. No podcast sobre futebol, mas falando sério, o futebol capixaba está num viés de alta, vamos dizer assim. A Copa Espírito Santo foi uma final extremamente disputada. Fantástico. E que eu tive o sentimento, e pelo público que a gente viu, que mobilizou a sociedade capixaba. Então as pessoas ficaram mobilizadas porque tem aquele torcedor do Vitória e tem quem torce para as outras agremiações que fica irritado porque o Vitória foi campeão ou fica triste porque, por exemplo, a Desportiva não ganhou o campeonato, não estava sequer na final. O Rio Branco vem fazendo um grande campeonato brasileiro na Série D, um grande campeonato do final da primeira parte da fase de grupos até o final da fase de grupos, da segunda perna da fase de grupos. O Rio Branco jogou muito bem, ganhando partidas importantes, até na última partida, quando não dependia de mais nada, não mudaria a posição, perder ou vencer ou empatar. O Rio Branco, com um time misto, atropelou o seu adversário, chega contra a Luverdense, empata fora de casa e agora, sábado, vai efetivamente enfrentar a Luverdense para buscar essa vaga nas oitavas de final. Eu não tenho dúvida, Luciano e Eduardo, que o capixaba se mobiliza fortemente para o futebol do Espírito Santo se nós tivermos um time na Série C, perdão. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Me recordo, Eduardo não vai se recordar, mas você sim, Luciano. Me recordo de quando a Desportiva estava na Série B e foi garfada na Série B. Extremamente garfada. Aí não cabe a gente entrar nos pormenores, mas naquele ano eu lembro que era o engenheiro, a gente assistia o engenheiro Araripe
lotado, rodada a rodada, jogo a jogo, o capixaba se mobilizando, seja ele torcedor de qualquer agremiação, ia para o estádio para incentivar que nós pudéssemos ter um clube na primeira divisão. Eu torço muito, desejo muito que o Rio Branco consiga o acesso à Série C esse ano. Isso vai ser bom para o futebol do Espírito Santo. E aí, não fugindo originalmente a minha tarefa de cientista político, isso está muito ligada às nossas narrativas, por exemplo. Isso constrói um pouco das nossas narrativas. Já dissemos algumas vezes e brincamos que o futebol dos temas que não tem importância nenhuma, ele é o mais importante. Eu imagino o Espírito Santo que está vivendo um momento de crescimento do seu olhar para o turismo fora do Espírito Santo, ou seja, o brasileiro de outros estados está olhando o Espírito Santo de maneira muito mais positiva. Nós termos um clube em ascensão e que possa mostrar o estado do Espírito Santo pode se tornar um tema muito importante. Então, estou misturando esporte com turismo, mas, na verdade, para dizer que o Rio Branco, o Vitória, a Desportiva, constroem muito da nossa narrativa enquanto capixabas, né? Se a gente for olhar para a Desportiva, por exemplo, tem tudo a ver com o desenvolvimento econômico do estado do Espírito Santo. Vitória, que está dentro da cidade de Vitória, próximo à prefeitura ali, tem seu estádio no meio da cidade, então é todo um charme que cerca o clube do Vitória. E o histórico Rio Branco, que é o maior clube do estado do Espírito Santo, não quero dizer qual time que eu torço aqui no Espírito Santo, mas eu não posso deixar essa dúvida de que o Rio Branco é o maior do estado, no presente e no passado. Então, eu estou na torcida para o futebol capixaba estar cada vez mais fortalecido. Eduardo, tem migrando, assinamos embaixo do que tudo. Claro. Está assinado, cadê Evidente. o papel esse, do que o Tomás falou? Menos o Rio Branco, porque eu não sei, né? Cada um tem a sua. Mas assim, vamos falar aqui, parabéns ao Atlético Mineiro pela classificação na Copa do Brasil. E uma coisa que me chama a atenção, mas é a sério, sabe? O flamenguista, eu assisti jogos com flamenguistas ontem. Certo. E assim, a impressão que eu tenho, que eu tive, já que a gente fala um pouco de política, o sofrimento do flamenguista se manifesta de formas contundentes, em relação, inclusive, às críticas ao técnico Felipe Luiz. Me passou por um momento a impressão que o Flamengo hoje, se diz que ele tem 35 milhões de torcedores. 35 milhões. Seria a terceira nação, a quarta nação da América do Sul, depois de Brasil, Colômbia e Argentina. O técnico é quase um eleito, né? Ele hoje em dia, com as redes sociais, ele sofre uma pressão imensa pelos resultados, pelas decisões que toma que não dão certo. Dá para fazer um paralelo com a política, né? Completamente. E é uma cobrança completamente desproporcional, né? É aí que entra a famosa flamimimi, que as pessoas gostam de falar. Eu acho que o Flamengo chegou num nível tão alto técnico que qualquer derrota é motivo para pedir a cabeça de técnico. E isso que a gente vem acompanhando. Eu acho que muitos torcedores não conseguem medir a importância dos campeonatos no Brasil. Acredito que, claramente, como até a própria direção técnica e de futebol do Flamengo percebeu que a Copa do Brasil é o terceiro campeonato mais importante dos três. Então é a Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil. É isso que a direção do Flamengo entendeu. Só que o torcedor apaixonado quer ganhar todos os jogos, quer ganhar todas as competições. Mas isso não é possível. O Flamengo fez uma escolha, acho que ficou bem clara desde o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, não colocou o time completo, colocou o time completo contra o Ceará no final de semana, embora não tenha jogado bem, como você mesmo destacou no off quando a gente conversava, e no jogo de volta contra o Atlético Mineiro, de novo, não colocou a força total. Então isso é um recado claro do que a comissão técnica pensa para o Flamengo. E a comissão técnica pensa que a Copa do Brasil não é a prioridade. E o Flamengo, portanto, foi eliminado da Copa do Brasil. Acho que o time ele lidera o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato extremamente difícil, com um jogo a menos, inclusive. Acho que a campanha é muito boa do Felipe, não dá para falar que é um técnico perfeito. Ele tem suas convicções, me parece ser muito teimoso em determinados momentos, de não mudar as convicções dele de jeito nenhum, de não ter uma válvula de escape, um botão de emergência, de que estão pressionando a gente, vamos dar um chutão, ele não dá um chutão, e às vezes o Flamengo e o torcedor flamenguista é penalizado por isso. Acho que precisa mudar nesses quesitos, mas para mim está claro que a prioridade do Flamengo é, sobretudo, o Campeonato Brasileiro. Eu acredito que eles não vão falar isso, que não falem isso, mas eu acho que a prioridade número 1 do Flamengo é Campeonato Brasileiro. Hoje, acima da Libertadores da América. Eliminado da Copa do Brasil, toca o barco.
Agora, o torcedor chato que não entende isso, para mim faz parte da famosa Fla-mimimi. Pois bem, e no outro espectro, tricolores, o Fluminense garantiu o avanço na Copa do Brasil e Renato Gaúcho já voltou a ser o melhor técnico do Brasil? Eu não acho que ele tenha deixado de ser o melhor técnico do Brasil. Brincadeiras à parte. Meu Deus. Brincadeiras à parte, a gente precisa de entender que cada clube corre na raia pela qual ele tem capacidade de correr. O Fluminense está disputando a Copa do Brasil. Para ele, eu concordo muito com o raciocínio que o Eduardo acabou de fazer. Para o Fluminense, o raciocínio ele é diferente. O Fluminense é importante a Copa do Brasil, é um campeonato que remunera muito bem, deixa recurso para o clube, então esse avanço de fase é importante para o Fluminense. Acho que num campeonato tão equilibrado como num futebol tão equilibrado quanto é o futebol do Brasil, todos que estão vivos têm chance de serem campeões. O Atlético Mineiro ontem passou de um Flamengo misto. O Eduardo está falando que o Flamengo não deu importância para a Copa do Brasil, não fala isso oficialmente, mas está claro que o Flamengo ontem jogou com um time que durante o segundo tempo foi substituindo suas peças para poder colocar um time mais à frente. Agora, o que a gente precisa de observar, e isso é importante, é o quanto o produto do futebol brasileiro ele é maltratado. Por que o Flamengo, com um time forte, repleto de jogadores e com um bom banco, tem que colocar um time misto numa segunda... na volta de uma Copa do Brasil contra um Atlético Mineiro, que é outro time gigante, ou seja, um grande clássico. O Flamengo tem que colocar um time misto, porque ele não pode quebrar seus jogadores pelo volume de jogos que a gente tem na temporada. Eu fico pensando qual é a importância nesse processo todo do campeonato estadual para o Flamengo. E o quanto custou caro para o produto Copa do Brasil termos uma temporada que chega em março, os times já fizeram o quê? Mais de 20 jogos. Nós temos um meme, as pessoas brincando, do treinador do Chelsea, que diz que os clubes brasileiros estavam numa fase mais tranquila porque eles tinham disputado menos jogos. E aí o repórter responde, ele faz a pergunta, mas quantos jogos os times vejam? Eu já disputei, o Chelsea disputou tantos jogos. E a resposta que o repórter dá para ele mas o time que você vai jogar jogou 3 jogos a mais que você. Então, assim, nós estamos falando e não chegamos sequer, Luciano, na metade do Campeonato Brasileiro. Então, esse olhar para o produto é muito importante. Só trazendo uma... Não sei por que o Eduardo está rindo de alguma coisa, mas trazer de maneira séria um outro ponto é que eu tenho lido, sobretudo em A Tribuna, já li sobre isso, de que a CBF pode fazer um engordamento da Série D, fazendo com que os times que passam para a segunda fase, já para o próximo ano, os times que passam para a segunda fase tenham a Série D garantida para que ele tenha calendário no outro ano. Então, assim, uma coisa que eu critico muito e que eu acho que o Brasil poderia copiar do futebol inglês, poderia fazer um benchmarking para poder ter, como tem no futebol inglês, é um número maior de divisões nacionais, fortalecendo o futebol regional não por meio do campeonato estadual, e sim por uma cadeia de acesso até a primeira divisão, entendeu? Quando você olha, tem uma série na Netflix que é Welcome to Wrexham. Wrexham, que é um time no país de Gales, comprado pelo aquele ator que faz o Deadpool, e na série você observa a subida de um time, desse time, que vem da 5ª divisão do futebol, do sistema de ligas do futebol da Inglaterra, que é a National League, depois ele passa para League 2, League 1, e agora ele está na Championship. No ano que vem ele pode estar na Premier League. Então, aquele time que está na 5ª divisão, na 6ª divisão, ele está no mesmo sistema de ligas que um Liverpool, que um Manchester United, um Manchester City. É isso que a gente deveria enxergar o futebol brasileiro nessa mesma toada, e a gente não enxerga. Porque se o time tiver calendário, se o time tiver investimento, e a CBF tem dinheiro para investir, a gente vai conseguir ver investimento no futebol mais raiz, no futebol fora dos grandes centros, para que a gente tenha uma primeira divisão um pouco mais diversa, por exemplo. Eu fico observando, apesar de Rubro Negro ser o Sport Clube do Recife, mas ver o Sport na posição que ele está não é agradável para mim, porque eu queria
que o Sport permanecesse na primeira divisão, para que a gente tivesse jogos ali em Recife, a gente tivesse torcidas diferentes. Isso enriquece o Brasil. Jogos do Sport, quando recebe grandes clubes, tem grande público. Então, a gente quer ver um futebol como tem na Bahia. A gente já teve recentemente CSA na primeira divisão, recentemente. Então, a gente quer ver mais clubes. Cuiabá, que caiu para a segunda divisão, mas ficou um longo período na primeira divisão. Então, o futebol do Mato Grosso representado ali efetivamente para a gente no futebol nacional. Eu assino embaixo. Eu acompanho o relator, só queria deixar um comentário. Ele falando sobre calendário, é muito importante essa reflexão. Eu acho que uma solução para isso é o time, como era antes, o time que disputa Libertadores não disputa a Copa do Brasil. Já dá um respiro melhor. E nesse caso, esse ano, o Fluminense teria que ficar disputando somente a Copa do Brasil, porque a Libertadores ele não está disputando. Pois é. E aí, Tomás? Bem, vamos encerrando aqui. Nós falamos de política. Quer complementar, Tomás? Você de jeito nenhum. Você tem direito à réplica, não, né? Não, o complemento que eu faço é que ele não lembra, porque ele é muito novinho, que o time disputava a Libertadores, não disputava a Copa do Brasil, porque ele disputava a Sul-Americana junto, que não era Sul-Americana, que era Mercosul. a Copa Mercosul. Então, o campeão, o time campeão da Libertadores, ele tinha uma vaga na Mercosul também. E aí esses times, eles disputavam as duas Copas internacionais. O volume de jogo, fora brincadeira, era o mesmo. O futebol brasileiro, ele Mas sempre é algo volta que dá para ajustar. Sabe qual é a lembrança que a gente vai fazer? Não sei se Aquiles, para quem não sabe, quem manda na gente aqui é o Aquiles, ele pode buscar alguma imagem, mas teve um dia que o São Paulo fez 2 jogos no mesmo dia. Um pela Copa Mercosul, se eu não me engano, e outro pela Libertadores. Então, assim... Coisas da CBF e da Conmebol. Exatamente. É estragar o produto, entendeu? Um produto que é tão bacana. Para encerrar, tá? Sobre produto. Eu tenho ido aos Jogos do Rio Branco e tem sido, assim, uma alegria ver como a experiência do jogo do Rio Branco é legal. Eu falei isso com o Luciano, falei isso com o Eduardo. Na final do Campeonato Capixaba, o Rio Branco foi campeão. Eu desci aquele tobogã do Rio Branco com meu filho nos ombros. Meu filho que fez 8 anos no domingo agora. Nós somos tricolores, vamos ao estádio quando o Fluminense está por aqui. A maior experiência e melhor experiência que a gente teve com o futebol, eu com meu filho, que para mim é tão caro ter essa experiência com meu filho, foi com o Rio Branco, Luciano. Foi descendo no Campeonato Capixaba, campeão Capixaba, descer com meu filho junto com a torcida, cantando as músicas do Rio Branco, meu filho gritando. Essa experiência, ela deixa o futebol de ser dos assuntos menos importantes, o mais importante, ele se torna um assunto importante, porque conecta pai com filho, porque conecta a gente com as nossas raízes capixabas. A gente ia ao estádio Kleber Andrade, Engenheiro Araripe, Salvador Costa, é muito gostoso, é muito legal, a gente vê amigos, e a experiência, em especial do Rio Branco, que eu estou acompanhando desde o Campeonato Capixaba até agora na Série D, essa experiência no estádio, com os produtos que lá são vendidos, tem a lojinha do Rio Branco, é muito legal, cara. Eu tô falando assim, eu convido as pessoas a irem ao estádio, porque tem sido uma experiência familiar prazerosa. Muito bem, falamos de política, assunto importantíssimo, e falamos de futebol, como o Tomás disse, o mais importante dos assuntos menos importantes. Mas agradecemos a sua audiência, e sim, vamos valorizar o futebol capixaba e vamos ao estádio. Muito obrigado.